Bom dia a todos, todas, todes. Vamos dar início aqui à nossa aula inaugural do PPGHS. Vamos fazer uma mesa de abertura do evento nesse momento, e para isso eu vou chamar a nossa vice-diretora, professora Vanessa Breia, representando a direção da unidade da Faculdade de Formação de Professores. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo pronto aceite. Também eu vou pedir para compor a mesa o professor do PPGHS, também aqui do departamento, professor Rafael Brandão, que fará a mediação da conferência, professor Gelson Rosentino. Obrigada, Rafael. E agora eu vou chamar aqui, para compor a mesa, né, a nossa estrela do dia, professor Gelson Rosentino de Almeida, nosso professor titular, um dos fundadores do PPGHS. Recentemente passou por uma banca de seleção, né, da professor titular aqui. Então, está nos brindando aqui com a conferência de abertura, intitulada Os Professores de História diante dos Desafios Contemporâneos. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade. Tá bom? Então, eu vou passar agora aqui a palavra à professora Vanessa Breia. Bom dia a todas as pessoas presentes, né? É uma alegria enorme para a gente estar aqui na aula inaugural do programa, né? É sempre muito bom começar um período acadêmico, né, com tantos acontecimentos positivos, e alegria maior ainda, além de receber novos estudantes, né, reconhecer alguns rostinhos que já são da casa, né, e já conhecem a FFP, inclusive quem acabou de colar grau, parabéns, né, e já estão no programa, né? Então, sempre uma alegria enorme para a gente, né? Fiquei pensando no tema, que é algo que fico imaginando o quanto inquieta atualmente os professores de história, né? Nessa hora eu digo, ainda bem, né? Não é a minha seara, né? Porque eu, sinceramente, não sei qual o jeito que vocês vão dar para dar conta desse imbróglio que nós estamos vivenciando na nossa história recente, mas tenho certeza que o professor Gelson, né, vai contribuir brilhantemente nesse momento, né, com a fala, com caminhos e com questões importantes para a coletividade, né? Então, é um momento muito feliz para a gente, né? Porque todo início de ano eu acho que a gente tem esses votos, né, renovados, né, de uma expectativa em relação ao semestre, a chegada dos calouros, a chegada das turmas dos programas de pós-graduação, né, gente, que na nossa instituição, para nossa alegria, só crescem nos últimos anos, né, embora a gente saiba que os desafios são enormes, né, nós temos questões de espaço físico, temos questões relacionadas ao número de servidores técnicos administrativos, né, mas nos últimos 10 anos a gente teve um crescimento de 200% da pós-graduação na unidade, né, e atualmente esse ano mais 2 programas com doutorado, né? Então, também é um reflexo do crescimento da unidade, do comprometimento da gente com a formação qualificada de professores, não só em São Gonçalo, mas no leste fluminense. A gente sabe que a abrangência da unidade é enorme, né? E hoje também a alegria, né, para compartilhar com todo mundo, a gente inicia a alimentação embalada, né,
no nosso refeitório, que é uma luta dessa comunidade, uma luta de décadas, né? E que a gente acha que vai ser fundamental para a fixação mesmo das pessoas na universidade, né? Especialmente os estudantes, tanto de graduação quanto de pós, e uma outra relação com a universidade, com o conhecimento, com a ocupação dos espaços, né? Que ficou bastante modificada em função da pandemia, né? Então, acho que é um momento muito, um momento coletivo muito importante para todos nós, apesar de todos os desafios, né, que a gente vem enfrentando em todas as esferas, né, que vão bem da local mesmo. Eu estava conversando agora com o Rui, né, até as dimensões mais amplas, né, da nossa própria concepção de nação, né, e o projeto de país que a gente tem. Mas estamos aqui justamente para refletir, trabalhar, né, e avançar naquilo que é a seara de todos nós, que é a nossa militância no campo educacional, né? Então, parabéns, né, a todos os novos estudantes que estão chegando, aos colegas que integram ao programa, né, o nosso professor titular, né, professor Gelson, Amanda, que está chegando, né, colega do Rio, que também está integrando aí o programa, seja muito bem-vinda, né, e desejar a todos vocês uma excelente aula, que eu tenho certeza que será muito boa, né, e um excelente semestre, né. Eu já peço desculpas antecipadas, infelizmente não poderei assistir, porque tem uma reunião concomitante de organização da UERJ Sem Muros, agora às 10, né? Mas desejo a vocês uma excelente aula. Muito obrigada, Vanessa. Também gostaria de agradecer a presença aqui também dos nossos professores, corpo docente presente, professora Amanda Danelli, que já foi mencionada, a professora Célia Tavares, professor Rui Aniceto Nascimento e o professor Luiz Resnick. Também agradecer aos nossos colegas, professores e demais alunos e egressos que estão assistindo a nossa aula pela transmissão no YouTube. Tá bom? Muito obrigada. Agora eu vou desfazer a mesa de abertura. Tá? Então, a professora Vanessa Breis está liberada para a sua outra atividade. E vou passar a palavra imediatamente para o professor Rafael Brandão, que fará aqui a apresentação do nosso professor Gelson. Muito obrigada. Bom dia para todas as pessoas. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do público, né? Muito feliz, né, de ver numa manhã de segunda-feira esse auditório cheio. Agradecer também e registrar a presença dos colegas, né, a professora Amanda, a professora Célia, o professor Rui, o professor Luiz, além da professora Cida. Que a gente tem um excelente semestre. E apresentar o Gelson, enfim, né, acho que é aquela frase clichê, né, de dispensa maiores apresentações, mas eu tenho aqui essa tarefa, né, de apresentar o professor e amigo, né, Gelson é professor titular de História, né, do nosso departamento e também do programa de pós-graduação em História Social. Gelson coordena o grupo de pesquisa Tempo, núcleo de estudos sobre território, movimentos sociais e relações de poder, né, e também é diretor-geral do Ecomuseu da Ilha Grande, vinculado à PR3. Né, o Gelson, enfim, né, todo mundo aqui conhece o trabalho excelente que o Gelson tem à frente da coordenação lá do Ecomuseu da Ilha Grande, né, além de ter uma produção vasta. Até conversei com o Gelson aqui e falei que eu não ia apontar, né, porque todo mundo aqui conhece, enfim, né, a produção do Gelson, mas tem produção na área de História do Brasil contemporânea e também na área de História Contemporânea. Né, enfim, então o Gelson hoje fará para nós a apresentação, né, da aula inaugural, a sua apresentação, enfim, conversando até com os colegas aqui sobre os desafios, né, de história hoje, né, o Gelson escolheu uma imagem bastante, diria, desanimadora, provocativa, enfim, né, que dá conta, né,
de quão desafiador hoje o ensino de história, né? Enfim, então acho que a gente vai ter uma excelente aula. Então vou passar logo a palavra para o Gelson, né, para que ele possa fazer a sua exposição. Obrigado. Bom, obrigado, Rafael. Obrigado pelas suas gentis palavras. Coisa de amigo. E é com realmente muito orgulho, prazer nesse momento, me sinto honrado por essa missão, pensando sempre que a aula inaugural é um caráter sempre de ter um momento de um conteúdo que seja motivador também para as nossas atividades acadêmicas ao longo do semestre, ao longo do ano. Né? Ela inaugura exatamente um período letivo que se pretende que seja bastante proveitoso, produtivo, né? Tanto para professores como para alunos. E é nesse caráter assim, de tentar, né, provocar, motivar os nossos colegas, né, os professores e alunos aqui presentes, que eu trouxe essa apresentação, né? Os desafios, né, quer dizer, os professores de história diante dos desafios do mundo contemporâneo. E a primeira coisa, a nossa diretora, vice-diretora da unidade estava apresentando, né, a responsabilidade que nós, professores de história, temos. No momento que a gente tem hoje, né, assim como tem a internet que serve para tudo, tem tudo quanto conhecimento colocado à disposição das redes sociais, ou na palma da mão, no WhatsApp, o Dr. Google, que serve para consultar tanto de receitas e medicamentos, mas também sobre conteúdo de história. E aí é sempre bom lembrar que a responsabilidade do professor de história, nós, historiadores de ofício de formação, temos um compromisso ainda maior, né, em relação a várias dessas questões que são colocadas, né, por pessoas, pelo senso comum, no dia de hoje. E vou tentar bater de forma bastante clara, objetiva e resumida, dentro do possível. Vocês vão entender que os desafios, para quem apresenta também, não são pequenos, mas vou me colocar em uma tarefa que eu busquei preparar ao longo dessas últimas semanas, que eu considero que é um desafio também para mim. Essa reflexão sobre esses temas, que são tão caros. Claro, existem vários outros temas que poderiam ser tratados aqui, eu escolhi alguns deles, eu vou justificar por quê, da mesma forma que escolhi essa imagem. Existem várias imagens sobre a destruição na faixa de Gaza ou do genocídio dos palestinos pelo governo de Israel na faixa de Gaza, mas essa é uma que particularmente me tocou bastante, porque ela combina a imagem dessa destruição e assim, é muito pior, mas ela simboliza essa destruição e, ao mesmo tempo, a resiliência de um palestino que está andando com a sua bicicleta, né, indo a algum lugar, fazer alguma coisa, apesar de tudo, ele não está ignorando isso. Ele está sobrevivendo a isso e tentando levar a sua vida adiante. E é um pouco o que nós, professores de história, tentamos também fazer, em meio a diferentes destruições, diferentes demandas, desafios, a gente tenta levar a nossa vida e o nosso ofício adiante. Eu vou começar por uma questão que não é tema de hoje, mas que tinha sido proposta pela professora Cida, e eu fiquei vendo assim, várias celebrações completamente fora do contexto sobre 40 anos da redemocratização. E eu lembro que um dos temas que a gente havia pensado, está baixo a impressão, vocês estão vendo bem, eram os 41 anos da Direta Já. Bom, peraí, você está falando dos desafios do tempo contemporâneo, vai falar de história do tempo presente também no Brasil? Sim, vou começar por aí. Pelo seguinte, o movimento da Direta Já foi um movimento, talvez o maior movimento de massas, pelo menos desde o funeral de Vargas. Sim, o funeral de Vargas foi um ato político de massas, mas que mobilizou milhões de pessoas ao longo das principais capitais, das principais cidades brasileiras, no início do ano de 1984.
E aí é interessante porque já começa com o desafio de qual o lugar desse movimento da Direta Já na história. Esse movimento eles tem início pela iniciativa do PMDB, liderado pelo Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB na época, e a ideia era que esse movimento pressionasse a partir da demanda da população, da sociedade brasileira, os deputados para aprovar uma emenda parlamentar, né, uma emenda constitucional, que, portanto, tem um quórum qualificado, exigia a aprovação com 2/3, e que era a chamada emenda Dante de Oliveira, um jovem deputado de Mato Grosso, que era o Dante de Oliveira, que era sobrinho de Ulisses Guimarães. Bom, esse movimento foi um movimento grandioso. Depois ele passou a crescer e ter um caráter de massa pela participação do Partido dos Trabalhadores, né, a partir do comício de Goiânia, que mobiliza ainda mais, e você começa a ter, né, depois um grande comício no Pacaembu, e aí os principais comícios, o da Candelária, em abril de 1984, e depois o do Vale do Anhangabaú. O da Candelária foi um comício gigante, né? Não que o de São Paulo não tenha sido, mas foi muito emblemático, tudo porque reuniu todas as forças políticas de oposição à ditadura no Brasil. Mas, naquele momento, eu lembro que eu estava junto a um grupo próximo, mais ou menos, ao Palanque, e uma das coisas que eu marquei lá, e eu falei assim, um dia, se eu fizer a minha autobiografia, eu vou querer que escrevam lá, eu vaiei Tancredo. E vaiei mesmo. Porque estava claro para mim, olha que do alto dos meus... Tinha 19 anos, ia fazer 20 naquele dia. Estava claro que era alguém que estava, naquele momento, tramando, junto com outros grupos políticos, a derrota da emenda Dante de Oliveira e, portanto, a derrota da Direta Já. Né? E aí, quando eu vi as celebrações falando do 40 anos da redemocratização, eu falei, espera aí, é um momento de rediscussão, mas não de celebração. Porque, e aí eu lembro que há 11 anos atrás, eu estava numa entrevista na CBN, e ao vivo a ideia era também a celebração dos 30 anos da Direta Já, e aí em um determinado momento, então o senhor pode fazer um balanço, foi uma grande vitória do povo brasileiro. Eu falei assim, não, as Diretas Já foram derrotadas. E aí o problema de ao vivo é que você cria uma saia justa. E então as Diretas Já foi um grande movimento popular, mas ela acabou encapsulada numa grande contradição, porque embora fosse uma grande mobilização popular, ela dependia de votos que eram votos que ela não tinha controle, que estavam dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara de Deputados, e essa emenda foi derrotada lá. E derrotada lá, não havia uma continuidade de mobilização capaz de derrotar aquela organização de que havia um pacto político interno conservador que resultou na eleição via colégio eleitoral de um candidato de uma oposição consentida, Tancredo Neves, pelo PMDB, com o ex-presidente da Arena e do PDS, José Sarney, como vice. Numa aliança entre PMDB e Frente Liberal, que depois veio a ser PFL, etc. e tal, derrotando o Paulo Maluf. E derrotando internamente também o próprio Ulisses Guimarães. Além de derrota, que representou naquele momento, do PT, do PDT e de inúmeros outros movimentos sociais, o movimento sindical, como a CUT. Então, esse o momento que eu queria colocar, que é o desafio de historiador. Por quê? Porque é exatamente o que eu sou. Então, eu não estou aqui simplesmente apresentando a minha opinião como aquele jovem que estava presente lá na Candelária, na Avenida Presidente Vargas, naquele momento de 2 de abril de 1984. Mas de alguém que pesquisa fontes e mais fontes, exaustivamente, para poder ter a análise de todos esses elementos, entrevistas dos personagens da época, como aquela que, desde 79, o presidente general João Batista Figueiredo já apontava que o candidato à sucessão dele era o então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Está lá, na entrevista na Folha de São Paulo. Então, eu não estou inventando, isso tudo foi parte. Estou dizendo que também estou tendo uma visão demiúrgica ou teleológica, eu já sei o que aconteceu, eu posso justificar, explicar o fato, não.
É o trabalho do historiador trabalhar com as fontes e fazer análise, porque elas não falam por si. Então, foi pensando a partir disso que eu falei, não, eu acho que vale a pena iniciar por esse recado, mas apresentar um pouco mais desses desafios de hoje. E aí, é onde a gente vai chegar agora. Opa, nessa nossa conversa. Se me permite, eu vou ficar um pouco em pé aqui. Porque eu, como bom professor, gosto de falar em pé. Vamos ver se vai funcionar? Vai. Então, primeiro, como eu já comecei adiantando, a disciplina História. Então, a História ela possibilita a compreensão, né, das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas, e também as permanências, né, as singularidades. Né, e ela desenvolve o quê? O ser humano enquanto pensamento crítico. Né? A História ela tem esse papel de formação que vai, talvez mais do que qualquer outra disciplina, não que a matemática também, o português. É óbvio que cada uma das suas disciplinas tem a sua importância, tem um seu papel de desempenho. Observem a centralidade da história para que o ser humano consiga entender o que ele é e qual o lugar dele no mundo em que ele vive. Além disso, o professor de história ele não atua apenas como um repassador de conteúdo, né? O bom professor de história, ele vai incentivar o diálogo entre o passado e o presente, vai estimular a reflexão e análise crítica, a reflexão e análise crítica de diferentes perspectivas, né? E sempre no processo dialético do ensino-aprendizagem. Essa é uma questão que para mim é central. Ou seja, eu sempre fui muito próximo da visão conteudista, daquela coisa do professor que passa, que tem a formação crítica de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, também não é um processo dialético. Cada vez que eu preparo e dou minha aula, claro, hoje eu preparo talvez um pouco menos, mas eu aprendo. Né? E cada vez que eu tenho uma turma, mesmo que seja o mesmo de conteúdos, eu também aprendo na troca dessa relação. E aí, é isso. Mais do que nunca eu entendo... aquele jovem professor lá do alto dos meus 20, 21 anos, foi quando eu comecei a dar aula, me formei com 20 ou 21, continua ainda com essa característica de ter assim, a capacidade de ter indignação e de buscar sempre essa disciplina como uma ferramenta de transformação. A história em si muda o mundo? Não. Transforma o mundo? Não. Parafraseando Paulo Freire, na educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Tá, desculpa. Vamos lá. E aí, os principais desafios a gente já começa a pegar. A desinformação, fake news, mentira. Eu ontem estava até conversando agora no carro quando eu vim com o Rafael, eu gostei muito de um videozinho bem didático do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que mostra o seguinte, a fala do Bolsonaro lá, um trechinho. Porque nós estamos aqui, nunca imaginei que eu ia estar aqui defendendo as pessoas de bem que nunca fizeram mal, ninguém fizeram maldade. Aí, já entendi. Aí, qual é a questão? Passa o vídeo, aí mostra as pessoas de bem destruindo lá o STF, a Câmara, o Planalto, as pessoas de bem, aí fazendo, barbarizando, não sei o quê. Aí depois, assim, nunca imaginei que eu ia ter que pedir anistia para pessoas que não fizeram nada. Eu que nunca cometi crime algum, nem pegaram dinheiro na cueca. Aí pausa e diz assim, aí mostra os telejornais, as repórteres lá, apresentando a relação de crimes cometidos por Bolsonaro e pelo qual ele está sendo indiciado para ser julgado e, espero eu, condenado. Então, assim, é bem didático. Eu acho que, e a gente precisa trabalhar com coisas assim, porque, observa, eu posso até não concordar com a opinião do outro, mas é opinião. Agora, eu, como professor de história, também não posso aceitar que seja colocada em pé de igualdade a opinião de alguém, que pode até ser válida, eu posso até não concordar, mas respeito. Agora, é opinião. Agora, eu, enquanto historiador, vou concordar, eu vou aceitar, eu vou discutir com alguém que traga fontes, que tragam elementos, né, em mesmos termos. Essa é uma questão.
né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado, né, com a proliferação dos conteúdos duvidosos. A gente mesmo tem que ter cuidado para repassar. Já passei coisa errada também, isso acontece, porque é uma proliferação de conteúdos falsos e tudo mais, que aparentemente vêm de fontes reais ou não, e você tem que estar o tempo todo alerta. E mais, informação não é conhecimento. Então, assim, observa que para a gente, professor de história, é um desafio ainda maior. E muitas vezes essas narrativas são visões distorcidas dos acontecimentos, né? Então, tem lá a PM dizendo que tinha 400 mil, quando estudos apontam que tinha menos de 20 mil pessoas. Isso não é uma narrativa, tem um fato objetivo, está lá. Eu posso dizer agora há pouco, eu falei que tinha 1 milhão de pessoas na Candelária e pode ser que tenha algum estudo mais atualizado que diga, não, tinha 600 mil. Mas 1 milhão era um número simbólico. E eu posso dizer que da Candelária até a Uruguaiana estava abarrotado de gente. E tinha gente até a Central do Brasil. Se isso não é 1 milhão, dane-se, é algo que simboliza isso. Agora é diferente de você ter uma manifestação que tem meia dúzia de gato pindado e você tem as diferentes enquadramentos, versões, fotos antigas, né? E aí entra sempre essa preocupação, ou seja, você tem que ter essa noção do impacto no senso crítico, ou seja, você, como professor, ao mesmo tempo, até como estudante, tem que ter a preocupação em distinguir as fontes confiáveis e analisar criticamente as informações. Conhece esse bom velhinho? Epa! Mais spoiler aqui, volta aqui. Pronto. Esse aqui é um dos meus heróis, né? Nem todos morreram de overdose. Eric Hobsbawm, historiador britânico. Aliás, eu tenho uma placa lá, uma homenagem de uma turma que preparou ele como patrono, e eu lembro sempre dessa formatura, a Célia estava lá. Acho que o Luiz também, que a cerimonialista ficou assim, professor Eric Hobsbawm! Professor Eric Hobsbawm! E aí a turma caiu na gargalhada que fizeram a plaquinha para entregar. E não foi de acaso, não. Tinha um congresso que eu e Joana iríamos apresentar um trabalho em Oxford, e a ideia era entregar para ele pessoalmente. Acabou que a gente não foi. Confesso que muito mais que o meu medo, a minha pronúncia de inglês continua sendo macarrônica até hoje. Então, não era o lugar que eu estava tranquilo de apresentar. Para quebrar galho, a gente faz. Então, a história está sendo inventada em grandes quantidades. E olha que escreveu um pouco antes de morrer. Hoje, foi uma entrevista, na verdade, é mais importante ter historiadores, especialmente historiadores céticos, do que nunca. Por que isso? A gente não pode confiar necessariamente no que vem, né? E a gente tem que estar sempre questionando. E é isso, né? São as fake news o tempo inteiro, né? Com imagem, ainda mais hoje com a inteligência artificial, tem coisas do arco da velha, né? Então é um pouco de tudo isso sendo questionado. Isso aqui é a imagem mais comum que a gente vê nos lugares, as pessoas com o celular na mão e vendo o quê? Né? E não adianta dizer que fake news é crime, você vai prender todas as pessoas que recebem fake news, que repassam fake news, ou que produzem sem querer, ou vai pegar, de fato, aqueles que estão sendo bem remunerados para isso. Eu vou chegar lá adiante, tá? Ainda vou chegar lá. Aqui são algumas das charges, as brincadeiras, né? E que reproduzem essas charges aqui, um pouco do sentimento daqueles que reproduzem as fake news. Não, pai, esta é uma notícia falsa. Mas como pode ser notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Né? É essa coisa, né? E aí, ao mesmo tempo, tem a produção profissional desses fake news. Aí está aqui, AI-5, milícias, Marielle, rachadinha. Epa! Cara, só estou dando spoiler aqui, eu não toquei. Né? Gabinete do... Então, assim, amiga, essa notícia é fake news. Não importa, ela é conveniente para mim. E por que isso? Porque isso não é só uma coisa inocente. Fake news mata. Fake news, informações, desinformações, negacionismo, de todas as formas, científico, mata. Né? E foi responsável por cerca de 300 mil das 700 mil mortes de Covid no Brasil. Tá? Há vários estudos científicos que apontam que 300 mil mortes poderiam ser evitadas
se não fossem algumas desinformações, campanhas. Quanta gente morreu por infarto porque, na verdade, era efeito colateral da cloroquina. E por aí vai, não vou entrar no mérito agora dessa discussão, mas eu queria chamar a atenção de que isso não é algo inocente, né? Isso se ganha dinheiro, isso tem responsabilidade porque mata, isso tem responsabilidade porque gera a visão golpista, e é mentira também porque gera desinformação em relação a fatos históricos. Então, dizer que não houve tortura no Brasil, dizer que não houve ditadura no Brasil, não é uma fake news. É uma mentira grave contra uma verdade histórica. E é importante que a gente não tenha medo de usar isso. Ah, eu estou trabalhando com uma visão dogmática da história? Não. Estou trabalhando com uma visão que não tenha como questionar ou relativizar? Claro que não. Problematizar? Claro que não. É crítico, como eu disse. Tem que ser o tempo todo. Agora, justamente por ter crítico, eu não posso aceitar simplesmente uma coisa que foi muito bizarra. Eu me lembro que até a revista Piauí botou assim: bastou o avião do Bolsonaro sobrevoar a Rússia que imediatamente inspirou a paz mundial. Porque isso aqui foi colocado como se fosse verdade, tá? Então, assim, eu confesso que quando eu preparei esse material, algumas coisas eu fiquei muito irritado e triste. Outras eu confesso que eu tive que rir. Porque chega a ser bizarro, mas é do mal. Não gosto de coisa tão subjetiva assim. Isso aqui ele falou recentemente, tá? Fake news faz parte da nossa vida. E aí, já começa a falar de uma coisa importante. Isso virou uma indústria também. E é uma coisa que eu chamo até de teorema de Toshines. Isso é o pessoal que é mais antigo que conhece. É uma propaganda de um biscoito, e o biscoito dizia o seguinte: Toshine vende mais porque é fresquinho, ou ele é fresquinho porque vende mais? Então, teorema de Toshines, por quê? Porque essas empresas ganham dinheiro porque geram conteúdo de direita, ou geram mais conteúdo de direita porque ganham dinheiro fazendo isso. Tanto faz as duas coisas, né? E Brasil Paralelo virou uma grande empresa, talvez a maior dessas empresas hoje que atuam no YouTube, na produção de conteúdo, e um conteúdo deformador, né, da forma de conhecimento histórico no Brasil. Por dever de ofício, de vez em quando, eu sou dar uma olhada nesse material. O último documentário sobre a Universidade Brasileira é bizonho. Só que uma pessoa incauta que possa assistir aquilo, sem ter um professor de história crítico, pode simplesmente achar que aquilo tudo que está ali é verdade. E mais, vocês podem estar achando que eu estou exagerando. Existem... eu vi agora, não lembro, uma pesquisa que trabalha com essa área de ensino, que mostrou um levantamento que vários professores de história usam vídeos da Brasil Paralelo nas suas aulas de história. Tá? Infelizmente, verdade. Não é fake news. Então, aqui é o primeiro congresso do Brasil Paralelo. Fauzi, conhece essa figura aqui? Ah, bom. Então, é o Lobão. Está aqui, naquele primeiro congresso da Brasil Paralelo. Depois ele sai, e aí está a nova turma aqui, né? E aí, assim, Jovem Pan, enfim, tem vários outros grupos, mas eu quis centralizar nela porque é algo que gera uma série de discussões e monetização. Então, assim, de novo, apelando aqui ao nosso bom velhinho, é vital o historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada e, sim, revelar o passado que controla o presente, as ocultas. Na verdade, talvez não tão as ocultas assim. O problema é que a gente não consegue ver. Ora, e não consegue ver muitas vezes porque você tem uma competição com outras mídias, né? Gente, a gente falou agora aqui da quantidade de informação que não é conhecimento, mas você tem celular, tem gente agora nesse momento olhando o celular, né? Tem o tempo todo verificando o quê? Redes sociais, status, e tem ainda o computador, tem os games, tá? Videogame, né? Eu sou do tempo da Atari, tá? Mas tem muita coisa que apareceu depois o tempo todo, né? E aí é possível a gente pensar essas informações. Eu estava até lembrando disso outro dia, né? Eu levei uma turma de história daqui, ainda em 97 ou 98, laboratório de informática,
para usar computadores. Por quê? Você podia ter acesso ao Louvre, você podia ter acesso a site de busca e pesquisa. Não existia Google, era Yahoo, Surf, sei lá o quê. Então tinham acesso às coisas, fontes que já tinham alguns outros lugares informatizadas. Hoje, ao contrário, eu levava dezenas e dezenas de fichas aos arquivos para pesquisar. Eu hoje consigo fazer boa parte dessas pesquisas pela internet. Quando eu fui pesquisar a Torre de Tombo, eu tive que mandar uma carta para lá, pedir para poder fazer xerox e enviar para mim. Ou então, quando ia na biblioteca, estava lá. Hoje tem a hemeroteca digital. Agora, cada vez mais, a gente fala em multiletramentos, essas possibilidades, mas vem cá, as pessoas leem. E aí, quando eu falo aqui, será o fim dos livros, eu não estou me referindo apenas aos livros impressos. Vocês viram lá que eu botei aquela imagem do jornal pegando fogo. O jornal impresso, ele cada vez mais tende a desaparecer, ou ficar apenas como algo muito, num nicho de mercado muito localizado. E os livros? E aí me preocupa um pouco mais, porque não é só simplesmente os livros deixarem de cumprir um papel impresso, mas eles, de fato, deixarem de ter um lugar especial na vida das pessoas. Quantas pessoas têm hábito de ler? Se não lê o livro impresso, lê o digital, lê mesmo. E mais, a gente fala das tecnologias. Eu falei agora que eu cedo passei a usar lá a parte lá de informática aqui com os alunos de história na graduação. Ainda quando eu dava aula em cursinho e no ensino médio e no ensino fundamental mesmo, eu usava muito vídeos, cinemas, slides, que era a tecnologia disponível na época para trabalhar e motivar os alunos. E mais, não só os alunos. O professor Jorge Rocha, que foi professor nosso aqui no Substituto, eu e ele criamos um projeto no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, que fez sucesso durante um bom tempo. Eu tenho muito orgulho, que era a Nossa História Vai à Praça. Então, eu pegava o meu carro, botava uma caixa de som, um projetor de slides, um lençol, uma fiação para fazer uma gambiarra e os slides que a gente produziu com a história da Baixada Fluminense. Então, a gente ia para as praças da Baixada Fluminense e reunia dezenas ou até centenas de pessoas, aí o microfone lá para a caixa, falando da história da Baixada nesses lugares. Esse projeto ganhou uma boa repercussão e, em um determinado momento, quase custou nossas vidas também. Mas foi um projeto que deu muito orgulho para fazer. E precisa ter isso. Gente, parafraseando Milton Nascimento, todo professor de história tem que ir onde o povo está. A gente não pode ficar esperando que venham a nós. Não vem. Mesmo em sala de aula, você tem que chegar até o aluno. Você acha que o aluno está sentado, ele está ali? Se você não fizer algo que ele participe da aula efetivamente, ele vai estar acompanhando isso? Então, assim, é preciso ter toda essa visão aqui desses recursos digitais também. E mais, reconhecer também a desigualdade que você vai ter em relação ao acesso. Que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem isso que você está pensando que todo mundo tem. Não é verdade. É uma coisa absurda. E a pandemia, ela mostrou, ela escancarou essa desigualdade em relação ao acesso à tecnologia, equipamento e tudo mais. E nesse ponto é algo que o Brasil precisa correr atrás muito, com urgência. Tá? Então, aqui, de novo, a gente pode trabalhar. Trabalho, isso aqui é uma imagem de trabalho de grupo. Está todo mundo ali no seu celular, pesquisando, fazendo uma pesquisa, fazendo consulta. Pode ser. Eu me lembro que uma vez em sala de aula, logo no início a gente falou assim, guarda celular, desliga celular. Aí eu me lembro que eu fiz ao contrário. Gente, pega o celular agora aí. Pesquisa aí. Reforma de base, João Goulart. Era um governo, era alguma coisa de Brasil 6. Aí pega e mandei o pessoal ir procurando no Google e foi pesquisando. Foi um barato. Porque as pessoas começaram a procurar os resultados. Primeiro, o que aparecia para aquelas pessoas. E a gente começou a identificar os conteúdos semelhantes. Espera aí, quem é que define aqueles conteúdos?
Quem é que define o que você vai ver, o que todo mundo está vendo? Começa a se questionar por que aparecem para uns bichos de gatinho, imagem de gatinho fofinho, para outros aparece imagem de academia, para outros coisa de futebol, ou para outros cenas de A ou de B, enfim, e por aí vai. São os algoritmos. Então, aqui também tem uma outra questão importante. Não é de hoje, isso já começa ainda lá nos anos 80, a discussão das histórias marginalizadas, ou seja, incorporar vozes e perspectivas que foram historicamente silenciadas ou subrepresentadas. Naquele contexto, se falava muito na voz da classe trabalhadora, dos operários, dos camponeses, dos sem-terra. Posteriormente, incorporando também as narrativas e culturas indígenas, afrodescendentes, femininas, LGBTQIA+. Então é preciso ter muito claro de que há sim uma preocupação da história com essa identidade de pertencimento, de promover uma visão plural da história. Epa, volta aqui. Cara, toda hora, eu não encostei. Isso aqui é sensitivo, hein? Ou então, virei Jedi. Bom, vamos lá. Então, tem uma noção que é fundamental. A história ela busca reforçar a identidade dos alunos e contribuir para o respeito à diversidade. Porque isso pode parecer meio óbvio, mas olha para o lado aqui. Somos todos iguais? Aí vou buscar Aristóteles. Vocês nem conhecem mais Aristóteles, né? De estudar a história antiga docente, filosofia também. Aristóteles é um grande filósofo grego, fundamental para entender a nossa sociedade hoje. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é aula sobre Aristóteles, nem sobre os pré-socráticos, ou Sócrates e Platão. Sócrates tem uma frase muito interessante: somos todos iguais e diferentes. Por que somos iguais? Porque somos todos seres humanos, mas somos diferentes. E ele, claro, está pensando também muito entre a divisão de quem é cidadão, quem não é, de diferentes traços, mas ele também está pensando na diferença que o ser humano traz como algo que faz parte da sua própria característica básica de ser humano. É isso, somos iguais e somos diferentes. E gostamos de ser assim. Ou seja, é fundamental reconhecer, respeitar e compreender as pautas identitárias, sem preconceito, mas articulando-as com as formas de controle e dominação social, as contradições sociais e o contexto das demais lutas sociais de luta de classes. É esse o problema que, muitas vezes, parte da esquerda não consegue entender e faz uma crítica ao identitarismo. E, por outro lado, é uma crítica também à parte daqueles que fazem essas lutas que são das pautas identitárias e que não conseguem entender que, se não tiver articulação com essas lutas sociais, ele está fazendo aquilo que está previsto na agenda do neoliberalismo. Ou seja, uma incorporação daquelas demandas à própria capacidade de incorporação e transformação em mercadoria dentro do capital, ou pelo capital. Tá? E aí pronto. Você vende camisa de Che Guevara? Por que não pode ter parada de orgulho gay? E aí vamos lá, historiador tem esse dever chato de lembrar. Eu lembro quando as paradas começaram, lá atrás, elas tinham um caráter de luta e reivindicação. Beleza, continua tendo? Tem. Mas em grande momento virou uma parada de carnaval fora de época. Nada contra a alegria, nada contra a festividade. Mas é importante que a alegria e a festividade, elas também estejam ao lado da luta. Né? E tem essa articulação maior. E aí eu gosto praticamente dessa discussão aqui. Ó. Vamos lá. O Mandela tem uma frase também, tem várias questões, mas essa aqui: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Isso não tem nada de fofinho, não. Isso aqui é história. Ou seja, o que ele está chamando a atenção é de que você não nasce com ódio de forma intrínseca, mas você aprende. E aprende a partir de um processo histórico de dominação e controle social. Carajo! Entendeu? Está claro? Quer que eu desenhe? Mandela não tem nada só de fofinho. É, cara, claro, conciliador também, mas observa que ele está apontando o dedo na ferida. E aqui, o Frantz Fanon: não é possível subjugar homens sem, logicamente, os inferiorizar de um lado ao outro. E o racismo não é mais do que a explicação emocional, afetiva, algumas vezes intelectual, desta inferiorização.
né? Então, eu queria fazer esse contraponto, porque às vezes as pessoas pegam os autores, tem muita coisa que a gente, às vezes, não se dá conta da profundidade desses elementos. Bom, algumas estratégias e soluções desse ensino crítico e reflexivo, questionamento das fontes, então, obviamente, ensinar os alunos a identificar a origem, a autoria, a confiabilidade dos materiais consultados, tem que fazer isso o tempo todo. Análise de múltiplas perspectivas, confrontar diferentes versões de um mesmo evento, né, desenvolvendo a capacidade de argumentação, algo que muitas vezes a gente esquece em sala de aula. O protagonismo do aluno deve ser de que ele tenha a capacidade de entender e também argumentar em cima daquilo que tem o seu posicionamento. E metodologias ativas e interdisciplinares. Sim, eu estou falando o tempo todo aqui de história, mas a história ela não caminha sozinha, ela precisa estar articulada com a literatura, com a geografia, com a antropologia, a sociologia, com a biologia, né? Então, essa interdisciplinaridade ela é fundamental. Eu, particularmente, tenho outro herói aqui, que é o Einstein. Aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Ora, se o que a pessoa conhece está na palma da mão, essa pessoa tem um limite que está na palma da mão dele. Ah, mas ele pode procurar o que ele quiser na palma da mão, no celular? Não. Ele vai procurar aquilo que ele sabe, aquilo que lhe dá conforto, aquilo que confirma a sua forma de vida, sua visão de mundo. Ah, esqueci, isso está uma coisa meio fora de moda, mas o nome disso é ideologia. Tá? Não vai caber agora essa discussão, mas eu quero que fiquem atentos. Essa palavra chamada fora de moda de uso, ideologia, nunca, ou pelo menos esteve tão presente por trás de tudo que a gente chama de algoritmo. E eu vou mostrar por quê. Então, a gente tem aqui ainda as plataformas digitais, as ferramentas como mapas interativos, olha quanta riqueza o professor de história tem hoje para usar. Visitas virtuais. E você pode problematizar isso de N formas, né? Documentários, enfim. Fazer com que os alunos façam, eles mesmos criem o seu conteúdo. A gamificação, que são jogos de simulação que você pode usar também, e uma formação continuada. Enfim, tem várias experiências que podem ser trocadas, uma que deu certo aqui, você deu certo lá. Ou seja, tem muita coisa que você pode fazer em conjunto com os colegas. Eu uma vez, aí eu vou falar que não foi antes dessas plataformas não, mas tinha uma turma problemática de quinta série, já tinha sido reprovado essa turma umas 3 ou 4 vezes, e a gente juntou com alguns professores, um de biologia, outro de artes, de matemática, de educação física, e a de português, e a gente resolveu fazer dessa turma uma turma que a gente ia trabalhar. E aí, com a ajuda dos colegas, a gente trabalhou vários conteúdos, música, eles passaram a fazer rap com história. Eu ensinei na 6ª série uma revolta camponesa medieval. Sim, e foi um barato, foi um sucesso. E todos eles terminaram. A gente conseguiu levar essa turma, que era tipo 504, até 6ª, 7ª, 8ª série. Acabamos fazendo, na 8ª série, uma homenagem aos pais, que foi uma coisa muito bonita. Eles foram cantar aquela música do Pais e Filhos, do Legião Urbana, e eles ensaiaram com a professora, só que tinham 2 alunos que tocavam, e eu tocava também um pouco, né? E aí a gente saiu separado e deixou tudo coberto lá com os panos, lençóis, e aí quando eles foram se apresentar lá no pátio da escola para os pais, a gente foi e descobriu os instrumentos, e a gente tocou com eles a música, e foi uma choradeira só. Mas foi muito legal. E dessa turma eu tive o prazer de saber, acompanhando depois, que a maioria depois terminou o ensino médio e alguns fizeram também a universidade. Uma especialmente virou arquiteta. Então, assim, é possível transformar a vida das pessoas, é possível fazer com que essa formação ela tenha um caráter transformador. E não é à toa que eu tenho mais um heróizinho velho. Cara, só tem herói velho, hein? Fazer o quê? Não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Ela tem que ser inclusiva, sempre. Então, assim,
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Né? E aqui é que eu já citei, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Né? E se a gente não tem a educação como libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Olha o pau de direito aí. Então, assim, eu estou colocando algumas frases aqui, mas elas não estão soltas, não. Elas têm a ver ainda com o que a gente vai seguir. Com o que a gente vai seguir. A aula de história é uma criação individual e coletiva em um só tempo. Ela é criação sempre em curso, que se renova pela prática cotidiana do ensino para a aprendizagem. Esse é um outro herói, aliás, o meu primeiro das aulas de história, Mark Bloch. Foi meu livrinho de cabeceira. Introdução à História ou Combate pela História. Bom, aqui eu já falei, né, e eu quero encerrar essa parte com essa coisa assim. O professor de História se torna um agente fundamental na construção de uma sociedade mais crítica, justa, consciente, solidária e democrática. Esse é o resumo que eu queria apresentar aqui para vocês, para iniciar essa discussão. Afinal de contas, né, é o fim. Não, vai bater palma? Era isso que os neoliberais queriam nos anos 90. Né? Francis Fukuyama, o fim da história e o último homem. Afinal de contas, dali para frente é uma democracia liberal, uma economia capitalista consolidada na ordem mundial. KKK, só que não. Peguei vocês. E observem, todo mundo entendeu, eu não precisei falar aqui que tinha uma sátira, né? Estava todo mundo entendendo o que está aqui nessas letrinhas. E olha que eu não sou jovem. Mas é assim que a gente, às vezes, tem que entender, né? Tem que falar, tem que estar atento a essa visão. Né? Bom, e aí, os professores de história não têm vida fácil. Né? Os principais desafios, como conhecer, como entender, como explicar. A gente já falou sobre tudo isso? Não. Olha só os desafios reais que a gente tem que enfrentar. Emergência climática e degradação ambiental. Os impactos do aquecimento global. E aquecimento global, mudanças climáticas, emergência climática. Nunca antes na história desse planeta nós vivemos uma sequência de eventos climáticos tão extremos, assim como também enfrentamos cada vez anos mais quentes. Eu vou mostrar isso aqui para vocês já. Né? É preciso você ter muito cuidado, a gente está falando da vida no planeta, da biodiversidade, da vida humana, e tudo isso é integrado, não está dissociado. E mais, é preciso ter muito cuidado, a gente sempre questiona e critica os combustíveis fósseis, e é verdade, carvão e petróleo são os grandes vilões do aquecimento global, das mudanças climáticas, mas é preciso ter cuidado que as chamadas fontes sustentáveis ou renováveis, a energia hidroelétrica, ela inunda uma quantidade significativa do território. Os parques eólicos, quando eram poucos, não se tinha dimensão dos efeitos colaterais que eles trazem também para o solo e para a fauna, sobretudo as aves migratórias. Né? E por aí vai. Então, assim, as energias solares também têm consequências com relação às baterias, além das fazendas que elas acabam usando também uma extensão do território bastante significativa. O que eu quero chamar a atenção para vocês é não aceitem soluções fáceis. Eu estou cansado de ver nessa área várias soluções aparentemente simples. Não tem nada simples e nada será feito se a gente não chegar a uma dimensão muito maior. Uma outra questão que é central, além da emergência climática, o aumento, o aprofundamento da desigualdade social e econômica. Como é que a gente pode, como professor de história, não ter como tema na sala de aula trabalhar com a disparidade de renda, a concentração de capital, o acesso desigual a serviços essenciais, água, luz, internet, os impactos sociais que essa desigualdade tem e a superexploração da classe trabalhadora, com a precarização e informalização da força de trabalho, o processo de uberização, por exemplo, e muitas vezes escamoteada com uma palavra que eu até já gostei no passado, mas que hoje acaba sendo uma panaceia para virar um engodo. É empreendedorismo. Porque eu achava, boa fé,
Empreendedor é aquele sujeito que gosta de empreender, de fazer, realizar coisas. Hoje, empreendedorismo virou sinônimo praticamente de se vira, dá teu jeito que você vai ser precarizado. E fica feliz que se você for empresário de você mesmo, você é empreendedor. Né? Assim como sustentabilidade virou outra panaceia para qualquer coisa. Bom, de graça pouco é bobagem. Os professores de história ainda têm que enfrentar ainda os conflitos geopolíticos e instabilidade política, as tensões entre as nações, conflitos territoriais, rivalidades históricas. Você vai perguntar assim, por exemplo, qual é a origem russa? Novgorod? Kiev? Pois é, Kiev para os russos, Kiev para o ucraniano, mas quando os russos consolidam o espaço lá do reino de Novgorod e botam como capital Kiev, que era a primeira grande capital russa. Então, assim, trabalho, professor de história, não falta. É muita coisa. Mas, além disso, né, as disputas por recursos naturais, as crises migratórias, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas forçadas pela guerra, ou por perseguições, pela fome, pela seca, para migrarem de um lugar para outro. E os desafios da cooperação internacional também nessas disputas econômicas. As crises de saúde e pandemia, muitas vezes a gente ignora, vem falar assim, porque a gripe espanhola teve isso, porque as crises de cólera no século XIX. Não, gente, a gente está falando de algo que nós tivemos recentemente, a pandemia de Covid-19, podemos ter outra ainda, não se sabe nessa geração ou na seguinte, mas é praticamente inevitável que tenhamos que lidar, como temos que lidar todo ano, por exemplo, com uma que virou em 2009 ou 2010, que foi da influenza, da gripe, né? E a gente agora precisa ter essa atenção. Inclusive, que isso também evidencia a disparidade, a desigualdade entre as pessoas. Né? A necessidade de preparação, a desigualdade de acesso a tratamentos. Tudo isso faz parte também das questões que a gente precisa trabalhar. O desafio tecnológico da cibersegurança, a transformação digital, a desinformação, a privacidade dos dados. A privacidade não apenas pessoal, mas a privacidade coletiva. Quer dizer, nós precisamos ter algo que as Big Techs estão tentando, o tempo todo, evitar, que é o controle social e transparente sobre esses dados. Quem é que tem esse controle hoje? As Big Techs, quais são? A Meta, que é dona do Instagram, WhatsApp, Facebook e outros, né? A Google, que é do YouTube e do Google em geral, enfim, que é outro nome, a X, enfim, são um grupo de poucas empresas. Mas eu digo para vocês, com exceção do TikTok, que tem origem chinesa, onde é que estão a base desses dados todos? Estados Unidos. Guardem essa informação. A sustentabilidade dos recursos naturais, ou seja, está cada vez mais claro que nós temos um agravamento desse esgotamento dos recursos naturais. Eles não são infinitos, como se pensavam lá no século XIX. Eles têm fim, a gente pode até ter uma nova descoberta, como foi o pré-sal, ou agora a bacia equatorial, mas isso tudo vai acabar. Né? Minério de ferro um dia acaba, enfim, e por aí vai. Vai acabar, e aí vai fazer o quê? Se encontra uma outra forma tecnológica de outros recursos. Isso tudo tem limite, ou seja, a exploração dos recursos naturais pelo capitalismo é responsável, sim, pela emergência climática, porque não adianta falar que é o antropoceno, simplesmente dizer que essas raízes antrópicas da crise climática resultam não a questão do homem genérico, indivíduo, mas do capitalismo. E é possível um desenvolvimento sustentável enquanto existir capitalismo? Não precisa responder. Fiquem com essa questão que ela é mais importante, porque muitas vezes, quando a gente vê as propostas que são faladas, apresentadas por empresas, ou pela ONU, etc. e tal, é como se fosse. Mas pensem, a tarefa do professor de história ainda parece fácil? O pessoal que bateu palma quando viu o fim da história? Não, né? Quem dera que o mundo, a vida, a história fossem cartesianos. Vocês viram até agora, eu tentei apresentar para vocês uma sequência mais ou menos racional, lógica, organizada desse conteúdo, desses desafios, dessas questões. Sim. Então, ainda tem isso. A vida de professor de história não é cartesiana, não é fácil, ainda tem tempo de validade.
Mas eu vou complicar mais um pouquinho. Vou terminar, vou cumprir o prazo. Eu preparei certinho, treinei para cumprir o prazo. Vamos lá. Aí, existe uma coisa chamada Fórum Econômico Mundial, que se reúne todo ano lá em Davos, na Suíça, a nata, né, das grandes organizações empresariais mundiais, globais, né, os estados também presentes. Né? E aí é interessante que agora, nesse fórum, eu falei, não vou deixar passar isso. Aí, detalhe, eu leio muito. Às vezes até leio menos que eu gostaria, porque eu queria ler literatura por prazer, eu gosto de literatura, mas acabo tendo que ler muito por ofício. E confesso que nem tudo é tão bom. Mas eu também, além da leitura, também leio jornal. Não leio mais impresso, até alguns anos atrás ainda lia. Cheguei àquela paranoia de comprar 3 jornais no final de semana, era o Globo, o JB e Folha de São Paulo. Não sei como é que eu conseguia ler tudo, mas lia. Mas leio jornal e procuro ver também os telejornais. Bom, e aí acompanhando Davos eu falei, não acredito que eu estou vendo isso. Aí resolvi trazer para vocês. Escalada de conflitos armados e crise climática são as maiores ameaças globais em 2025, aponta Fórum Econômico Mundial. Isso está no jornal Valor, que, aliás, é uma fonte incrível, tá? Para quem quiser pesquisar sobre empresas, capitalismo, jornal O Valor é uma fonte. É o capitalismo sem pudor. Está lá. Aí, futuro imediato, de acordo com o relatório final. Reserva incertezas e turbulências com aumento de preocupação em torno de riscos geopolíticos e ambientais. O fórum é hipócrita? Contradição de capitalismo? Não. Ele tem ciência exatamente desses riscos. O que ele está tentando é apontar assim, olha só, a gente tem que dar um jeito nisso aqui, né, para que não passe exatamente do controle. Né? Então, vem lá. Os conflitos armados entre países, genocídio, fragmentação política, geopolítica. Não, eles não usam a palavra genocídio, isso foi o que eu coloquei. Eles usam uma outra coisa eufemista que agora me fugiu. Deslocamento de população em massa, enfim. E aí está lá as questões que aparecem. Rússia e Ucrânia, OTAN e Europa e Estados Unidos. O genocídio palestino por Israel na faixa de Gaza. A questão do Sudão, da Síria e outros conflitos. Iêmen, né? Então, o Fórum Econômico Mundial aponta também as ameaças de desinformação, polarização social e ciberespionagem. Então, observa, isso aqui não é uma internacional comunista fazendo avaliação de conjuntura contemporânea. Isso é o Fórum Econômico e Social. É a nata do capitalismo global se reunindo e fazendo essa avaliação. Obviamente que as soluções que eles estão apontando são soluções que passam por organismos já ultrapassados, por acordos que estão em fóruns também já anacrônicos, por exemplo, que é coisa mais anacrônica do que o G7. Hoje, basicamente, você teria o G20 como o fórum mais adequado para discussões um pouco mais sérias e amplas em relação às relações internacionais. É impossível você fazer isso na Assembleia Geral da ONU, mas assim, o Comitê de Segurança da ONU está completamente anacrônico, ultrapassado. O G7 é a mesma coisa. Né? E tem uma questão que, e aí sim, foge ao que está previsto aqui, que é a forma errática com que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem utilizado esses primeiros dias. Então, assim, vamos lá. A primeira coisa, as redes sociais, Big Tech, Fake News e extrema-direita estão extremamente relacionadas. O modelo de negócio das redes sociais é baseado na economia da atenção, né, e a modulação dos comportamentos dos seus usuários. Eles ganham com os nossos comportamentos, com os nossos dados, eles vão criar, a partir disso, modulam as informações que chegam, a publicidade, e elas também chegam a partir de conteúdo político e ideológico. E tudo isso está concatenado, está articulado. Nós não estamos falando de algo que seja separado. Ou seja, todos esses elementos eles fazem parte, né, de um pacote só. Só que talvez, se não fosse o governo Trump, isso não fosse tão escancarado, e o Musk também. Mas isso já estava. Quem conhece aquele escândalo que teve alguns anos atrás, da Cambridge Analytics, alguns documentários, mentes hackeadas e tudo mais, as coisas foram desnudadas. Aí você vai dizer assim, e você continua usando?
de forma crítica, tentando ser o mais prudente e responsável possível, usando como lugar veículo de divulgação de informações e buscando preservar o que é possível da minha privacidade. Mas, assim, sabendo que isso é utópico. Tudo que está lá, eles têm acesso, têm controle e é deles. Nós acabamos também virando parte da mercadoria dessas grandes empresas e somos alvo e objeto, enquanto consumidores, de tudo, desde mercadorias que eles vendem, de produtos que eles vendem, mas também das ideologias que eles vendem. E a gente compra. Não é à toa, como eu falei que isso sempre existiu e foi explicitado, que os principais representantes, o Zuckerberg, o Jeff Bezos da Amazon, do Google, que é a Sundar Pichai, enfim, o Musk, esse aqui é o Sundar. Todo mundo feliz e contente, alegre e sorridente na posse do Trump. Né? O Musk, inclusive, hoje ocupa um cargo que é de destruição do Estado norte-americano. Não é apenas de demissão, de corte de gastos, de demissão de dezenas ou centenas de milhares de funcionários. É de apagamento de informações científicas, técnicas fundamentais do Estado norte-americano, que hoje estão sendo salvas por alguns grupos de universidades, com risco de ter retaliação do governo Trump. Tá? Só que tem uma outra coisa mais bizarra, porque por mais que ele apague isso dentro do Estado, ele presta serviço às empresas dele, e tem empresas que prestam serviço para o próprio Estado norte-americano. Então, quem controla essas informações é ele. Sabe aquelas coisas de filme, de distopia, de ficção científica, coisas... Pois é, vocês podem ter certeza que o que está acontecendo, a gente não está tendo acesso, provavelmente ainda é pior. Vocês imaginam que são, sei lá, milhões de megabytes de dados sendo apagados, de pesquisas científicas sendo deletadas? Isso tudo não está ganhando espaço na imprensa. E mais, isso está virando um mega trust global. Né? Um mega trust global. A única em se surgir, de fato, posso dizer as iniciativas, a China, né, que tem um controle interno, a Europa, que está tentando ter um controle social, e o Brasil, que está seguindo basicamente a legislação europeia. E por isso que a figura do Alexandre de Moraes virou uma persona tão atacada por aqueles que defendem esse sistema. Então, esse bilionário nazista... desculpa. Elon Musk, Trump e a extrema-direita têm uma relação umbilical. Essas big techs todas. Por mais que eu ia falar do Microsoft, o Bill Gates e a Melinda Gates têm uma fundação de caráter humanitário e tudo mais. Talvez seja aí uma exceção, né, nessa leva. Mas, enquanto empresa, a Microsoft também é daquelas que fazem parte desse trust, né, dessa organização, desse cartel. Né? E aqui fica muito claro que eles estão atacando, sim, os grupos de esquerda, as visões, inclusive a democracia liberal é considerada como de esquerda por esses grupos. A ameaça à liberdade, em nome da própria liberdade, é absurda. Esse gesto foi feito no momento em que ele estava cumprimentando os seus correligionários republicanos de extrema-direita pela vitória naquela eleição. E ele dizia, eleição não é importante, mas essa é. Bom, mas isso aqui é um imenso ataque à democracia, à liberdade enquanto conhecemos, e, sobretudo, a promessa de que a gente vai ter um enfrentamento muito grande ainda adiante, né, em relação a esses outros campos. Eu não tenho resposta para isso, mas vai ser, o que tem a ver o professor de História com isso? Tudo. Se você pensa que se isso aqui seguir adiante como um projeto, você só vai ter acesso ao conteúdo e ao conhecimento que isso aqui
disser que você pode ter. É um projeto extremamente autoritário. Extremamente autoritário. Bom, vamos falar aqui de ficção, então. Chega de realidade, né? Chega de realidade, é ficção. Então, eu gosto muito dessa... Aquele discurso que eu falei é o discurso real do Musk, e aí alguém fez, e eu peguei legendado também, e montou o discurso do Musk real, fazendo aquele gesto da saudação nazista, no palco, no palanque da Primeira Ordem, que é, evidentemente, um filme de Star Wars, que tem toda a simbologia dos comícios de Nuremberg. Isso não é... Está vendo? É história, é ficção. Não. Né? Aliás, cá entre nós, gente, eu adoro, de vez em quando, distrair a mente com filmes que não me fazem pensar. Eu sempre me ferro, porque não adianta. Eu tento fugir da realidade, mas ela me traz de volta. Então está aí, né? E aí, assim, eu chamei ele de bilionário nazista, mas é preciso ter um certo cuidado. Toda extrema-direita é fascista? Não necessariamente. Mas mesmo aqueles que se reconhecem enquanto fascistas ou nazistas, não, em geral, essa nova extrema-direita ela não usa esse rótulo, ela não gosta desse rótulo, mas né? E aí eu peguei vários elementos do fascismo histórico, entre 1920 e 1940, que tinha essas características. Né? Agora, esses novos, eles seguem basicamente as mesmas características, só que eles mobilizam as massas de trabalhadores precarizados, lumpen proletariado, mas não só a classe média, que considera ter perdido privilégios, defendem o grande e mega capital e sempre enfrentam a retórica da liberdade individual, né? Defendem o seu direito de atacar a democracia como um direito à liberdade. Ou seja, utilizam de forma utilitária mesmo as regras da própria democracia liberal contra ela mesma, assim como os fascistas históricos. Vamos lembrar, Mussolini virou primeiro-ministro dentro das regras da democracia liberal. Adolf Hitler, virou primeiro-ministro chanceler da Alemanha, também dentro das regras da democracia liberal, ambos com apoio dos liberais, com apoio dos capitalistas. Isso é história. Então, a gente não está falando... Bolsonaro foi eleito, Milei foi eleito, agora me fugiu o nome lá do Equador, foi eleito, está agora disputando uma reeleição duríssima. O de El Salvador foi eleito, ou seja, o Vítor Orbán foi eleito. Né? Giorgia Meloni foi eleita. Na Alemanha, quase foram. Na França também. A França agora, inclusive, está com 2 partidos de extrema-direita. A Marine Le Pen e o... Esqueci o nome dele agora. É que eu escrevi aqui para não esquecer, mas assim, só vocês terem uma ideia, a gente está falando hoje de extrema-direita que já estão no poder, né? Brasil, Argentina, El Salvador, Itália, Hungria, Filipinas, e outras que estão próximas dos Estados Unidos, né? Rússia, Ucrânia, né? E estão próximos da França, Portugal, Espanha. E isso tudo representa um avanço desse retrocesso. Eu botei aqui o nome dessas figuras. Então, aqui, o Jordan Bardella, que representa o novo partido. Eu lembrei o nome francês, mas vamos lá. Tem o Chega, lá de Portugal, o André Ventura, a Alice Weidel, o Santiago Abascal, do Vox, da Espanha. Suíça, Dinamarca, isso aqui já chegaram. Suíça, Dinamarca, Áustria, Finlândia, Suécia, Estônia. Basicamente, eles têm elementos muito comuns. As ideias extremistas nacionalistas no seu discurso, xenófobas, racistas, fundamentalistas religiosas. Então, é um mix de reacionarismo que tem algumas variantes locais, mas que, para nós, historiadores, é importante trabalhar. A gente não pode deixar isso passar batido. Aqui são algumas dessas figuras que eu citei. O Steve Bannon aqui fazendo também a saudação. Todo mundo alegre, na verdade, ninguém está fazendo saudação nazista, foi coincidência. Estavam de braços erguidos, mandando tchau para além. Saudação romana,
Aqui está um mapinha com alguns dos estados que eu falei e citei agora aqui, né, já apontados. Não vai dar para aprofundar isso aqui agora. Deu ter 10 minutos ainda, né? Então, porque eu quero fechar com algumas coisas que eu realmente preciso dar uma passada. Então, só que isso acontece de forma gratuita, são movimentos voluntários? Não. Isso tudo é planejado e planejado de longa data. Nós temos os aparelhos privados de hegemonia, ou think tanks. Think tanks, na tradução literal, seria tanques no sentido de guerra, de pensamento. E aí eu vou destacar aqui no Brasil, claro, né, o Instituto Milênio, o Instituto Von Mises, o Instituto Ling, o Instituto de Estudos Empresariais, o Movimento Brasil Livre, né, algumas figuras que são intelectuais orgânicos dessa burguesia, ligados à extrema-direita, como Jorge Gerdau e Johann Peter, o Jorge Paulo Lemann, a Fundação Lemann. Né, a eficiência do capitalismo está aqui, claro, na loja americana. Um rombo de 40 bilhões. Mas, vamos lá. O movimento Todos pela Educação, que rompeu com o Bolsonaro e hoje está todo queridinho lá com o governo Lula. Enfim, os Estados Unidos e a Europa têm várias ações globais e eu queria destacar a principal delas, que é a Atlas Network. Ela foi criada em 1981 pelo Anthony Fisher e ela tinha o nome de Atlas Economic Research Foundation, mas depois ela reúne hoje mais de 500 aparelhos privados de hegemonia no mundo inteiro. A principal articulação de aparelhos privados de hegemonia, de elementos ideológicos, de aparelhos ideológicos no mundo, a Atlas Network. Todos esses institutos têm ligação com a Atlas Network. Financiamento, ideias. E, basicamente, além deles, nós temos a própria Big Tech, que também fomentam elementos, que têm as suas fundações, que preparam, que instrumentalizam, que cooptam. E aí eu destaquei aqui que as Big Techs precisam ser vistas não apenas pela tecnologia que promovem, mas pelo que são estratégicas ao capital, especialmente norte-americano. Né? As redes sociais não são um campo de disputa. Né? A gente, se achar que vai disputar lá, a gente perde. A gente tem que usar o espaço, as brechas, as contradições, sabendo que isso tudo tem limite. Mas elas pertencem à extrema-direita. E os grandes capitalistas e acionistas dessas gigantes têm projeto de poder que permite aumentar sempre o lucro, né? Quebrando qualquer barreira e imperativo. Então, o objetivo delas é o poder e é o lucro. E elas, com isso, se articulam claramente, abertamente, com aquilo que é o cavalo de Troia. Aqui só uma lembrança, uma referência desses formuladores da extrema-direita, né? O Lau de Carvalho, Steve Bannon e o Alexander Dugin. Acho que é importante lembrar essa referência. E aqui, com a foto oficial do Trump, eu vou falar hoje do nosso sistema. Quando teve o fim da União Soviética, alguns observadores, analistas internacionais, de relações internacionais, chegaram a formular a visão de um mundo unipolar, ou seja, com um único polo, única superpotência ou hiperpotência global, que seria os Estados Unidos. Eu sempre tive pé atrás em relação a isso, embora, por exemplo, em termos econômicos, o PIB da Rússia tenha caído a metade da do Brasil. Né? Mas a questão é muito mais ampla que essa. Mas, vamos lá, o Trump ele assume não só como presidente dos Estados Unidos, mas como papel que ele incorpora como xerife, o grande cowboy, ou o imperador do mundo. E ele entra e consegue, seja com algumas bravatas, ameaças, guerras tarifárias, ameaça tarifa X, aí depois negocia outra. Enfim, ele tem conseguido colocar uma série de ações, gerando um protagonismo dele e do próprio governo dos Estados Unidos, que tem um caráter muito racional. Você vai dizer assim, não, espera aí, Gelson, você está dizendo que é racional? Sim, tem uma lógica, a gente pode discordar, mas é uma lógica que atende aquele papel que a gente falou de todos aqueles indicadores ideológicos da extrema-direita. E mais, tudo isso colocado aqui, já feito, perdão para os acusados ao ataque do Capitólio, se você observar, várias vezes o pronunciamento dele está com um mapa escrito Golfo da América, a deportação em massa de imigrantes, especialmente da América Latina, a demissão de milhares de funcionários do governo, por enquanto são dezenas de milhares, mas são centenas, a prisão de extinção da saúde e da educação pública dos Estados Unidos,
a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, o anúncio e fechamento do USAID. Eu não estou falando de bravata, estou falando de ações que ele prometeu e ele fez. E vou seguir aqui listando várias outras. Só que, assim, o que eu quero chamar a atenção é que, de uma forma geral, a história nos ensina, a história master vita. Não, calma. Mas vamos lá. Historicamente, a gente tem que olhar para o retrovisor também, né? Esse nacionalismo, a extrema-direita e o imperialismo resultam em guerras, crimes contra a humanidade, genocídio. Não tenhamos ilusões quanto a isso. Eu não estou responsabilizando apenas o Donald Trump. Estou dizendo que este contexto, esse tipo de política, não vai dar em boa coisa, não vai resultar em algo bom para a humanidade. Eu não consigo olhar para essa cara aqui. Bom, e a Rússia... sim, obrigado. Aparece ainda como uma grande ameaça. Isso, na retórica, sobretudo hoje, era da OTAN, e eu vou mostrar isso já para vocês, mas também de uma forma dissimulada aí nos grandes meios de comunicação. Isso é outra questão que eu não darei para tocar agora aqui, porque ainda tem isso. Os meios de comunicação estão exprimidos. Eles estão entre táticas de sobrevivência e táticas que eles se submetem a grandes órgãos das grandes potências europeias e Estados Unidos. Então, assim, perdão. Hoje, essa estratégia de Trump, negociar diretamente com o Putin e já deixar claro que aceita os termos da Rússia de incorporação dos territórios russos do leste da Ucrânia. Se eu falar isso na Globo News, me corta ao vivo na hora. Porque eles vão dizer, não, os territórios anexados ilegalmente por Vladimir Putin em 2014, que foi a Crimeia, e depois, desde o início da guerra. Gente, não é assim tão simples. Eu não estou defendendo um lado ou outro. Na verdade, aí a minha opinião pessoal, eu estou pouco me lixando para um e outro. O que me interessa é o povo ucraniano e o povo russo. E aí a questão é bem mais profunda, né? Então, assim, será que essa extrema-direita ela está definindo essa nova ordem mundial? Sim, ela está buscando. Não sei se ela vai ter esse sucesso, mas está conseguindo. Até porque um dos efeitos que ela conseguiu de imediato foi o pronunciamento das lideranças europeias e da OTAN da necessidade de rearmamento e investimento militar da própria Europa. Ou seja, os Estados Unidos, ao dizer que não apoia mais diretamente a Ucrânia nem a Europa, forçou a Europa a fazer o que ele quer. Não vou esgotar aqui a questão da guerra da Ucrânia. Primeiro que, assim, é importante lembrar que tem disputas históricas, políticas, que remontam lá ao século IX, tá, medieval, né? Remontam também à Segunda Guerra Mundial, quando, na guerra, as fronteiras da Ucrânia foram abertas para a invasão do exército nazista. Tá? E isso foi algo que, para os soviéticos, de forma geral, foi uma grande traição, né, por parte do governo ucraniano da época. Vamos lembrar que a Ucrânia era uma das repúblicas soviéticas. E também pela questão da expansão da OTAN em direção à Rússia. A Rússia, depois que teve o fim da União Soviética, virou um país aliado, um país parceiro da Europa, parceiro dos Estados Unidos, né? Um país que estava ali com ampla privatização das suas empresas estatais. Qual era a ameaça que a Rússia apresentava? No entanto, 99, 2004, 2009, 2017, 2020, nós tivemos sucessivas levas de incorporação e nós passamos de 12 países para 33 países da OTAN e todos eles se aproximando cada vez mais, cercando a Rússia. Então, tudo isso leva a uma questão bem mais séria. Ainda mais que nós temos ainda um golpe de Estado chamado de Revolução Maidan, em 2014, que depois um presidente ucraniano legítimo, que estava mantendo os acordos com a Rússia, né, e ele foi deposto pela extrema-direita, e que passou a massacrar a população russa do leste da Ucrânia, né, e apoiou a eleição de Zelensky em 2019. Então, em 2014, quando tem a ocupação da Crimeia, foi inicialmente, primeiro, que a Crimeia sempre foi, mas tudo bem, a Rússia ocupa a Crimeia para forçar uma negociação com o novo governo ucraniano.
O erro de cálculo é que esse do governo ucraniano de Zelensky não se sentou para negociar com a Rússia. E cada vez mais resolveu forçar a aliança com a Europa, os Estados Unidos, com o ingresso na União Europeia, e houve um acordo que a Rússia propôs esse acordo, ok, a Ucrânia entra para a União Europeia, mas não para a OTAN, e aí Zelensky diz, não, nós queremos entrar para a OTAN, e aí a Europa e os Estados Unidos dizem, tudo bem, você vai poder entrar para a OTAN, mas não de imediato. E é quando tem o início da guerra, que o governo russo prefere não esperar acontecer. E, enquanto isso, existia também um massacre feito pelo batalhão de Azov, nazistas, na Ucrânia, que estava sendo enfrentado por milícias russas, do povo russo que vive nessas regiões, né, de Donbass, né, Donetsk e tudo mais, e que o governo russo resolve armar e apoiar. É essa a origem dessa crise. Né? Poderia ter sido evitado? Poderia. Especialmente se não tivesse tido o golpe de 2014. Mas tudo bem, não existe o "se" na história. Então, poderia ter sido evitada também se Zelensky tivesse, naquele momento, quando assumiu o governo, disposto a negociar o ingresso na União Europeia e não na OTAN. Talvez fosse possível ter um acordo. Não existe o "se". Nós temos o que temos hoje. O que temos hoje é a mudança geopolítica da região, ou seja, a Rússia não vai aceitar o status quo de cada vez ser diminuído e acuado, né? E, por outro lado, os Estados Unidos entendeu. E aí tem uma visão assim, parece que Trump, do ponto de vista estratégico, lida com aqueles que ele compreende que são fortes. Ele acha o Zelensky fraco, a Ucrânia é um país descartável. O que ele precisa da Ucrânia? Do lucro dos minerais raros. Então, essa região aqui, o que está em vermelho, tá? Na verdade, até essa região que está em amarelo aqui, ela já foi preenchida e ocupada pela Rússia. E tem uma região aqui que hoje tinha sido ocupada pelo exército ucraniano, e o exército ucraniano está cercado pelo exército russo. Então, uma das pressas que está acontecendo agora, que pouca gente já falado, é um cessar-fogo imediato para impedir o massacre do exército ucraniano pelo exército russo em território russo. Aqui mostra as áreas de terras raras que estão em negociação. Assim, vocês viram algo que, se não viram, vejam, porque é algo que eu nunca tinha imaginado que eu iria ver, que foi a humilhação do Zelensky no salão oval da Casa Branca. E ele, inclusive, foi expulso de lá. Ele tinha um almoço, depois tinha todo um protocolo. Provavelmente foi uma falha das diplomacias, consideraram que aquilo tudo estava acordado, e ele, quando viu na hora, não, eu não aceito isso. Confesso que até deu um pontinho de pena, porque ele foi defender o direito dos ucranianos. Mas sinto muito, você está vendido. Entendeu? E foi o que aconteceu. É essa cena aqui. Eu quis resgatar exatamente o momento em que o J.D. Vance, o vice, é outro fascista também, junto com o Trump, enquadram, porque o Zelensky tinha começado a querer botar as manguinhas de fora. Né? Não quero fazer juízo de valor, mas assim, não era o momento, o lugar, ele talvez tivesse se retirado, mas ele tentou enfrentar. Né? E tem um momento até que eu não consegui pegar na foto, em que o Trump faz uma coisa que é o típico gesto de intimidação de valentão. Ele dá um tapinha, ele encosta no ombro do Zelensky. E aí está enquadrando isso aqui. É um momento assim, você não entendeu, você está sendo desrespeitoso com os Estados Unidos. Você está demitido. Não, ele não falou você está demitido, mas falou assim, você não tem direito de falar isso aqui. A Ucrânia vai acatar o que a gente decidir. Só que detalhe, aqueles enquadramentos das fotos, parece que só estavam os 3 ou os 2 ali naquele negócio. E é muito mais, tá? Tá a galera toda aqui da imprensa internacional presente diante daquela cena que é transmitida para todo o planeta. Mas aí, ser historiador é uma merda, né? Desculpa. O que a gente faz? A gente pega a base dele. E o Zelensky, ele teve promessas. Ele não, a Ucrânia tinha tido promessas de apoio que vinham desde Obama. Trump 1 está aqui. Essa foi a reunião que ocorreu
né? Se a Rússia continuasse sua agressão, o único que poderia pará-la seria os Estados Unidos, a Europa não é suficiente. Né? O Zelensky fala e o Trump diz, all right, ok. E aí, depois vem o Biden, que consegue... Parece que é interessante, são governos bastante distintos, mas há uma continuidade política. A surpresa foi a virada agora do Trump 2. Concluindo, ou quase. Bom, aqui tem a questão da vergonha alheia, porque... Sim. Não, prometo. Aqui, a direita se perde, complexo de vira-lata total. Né? Tinha mandado um grupo, aí foi o Moro, o Magno Malta, tudo lá para a Ucrânia, e aí, sabe, não tem. Isso aí eu não ia perder. Faça humor, não faça guerra, era um grande humorista antigo dos anos 70. Né? São dois manifestantes alemães, com as máscaras dos dois, em frente ao portão de Brandemburgo. Make Russia great again. Não sei se eu falei com a pronúncia correta. Bom, aqui não sei se vocês estão percebendo, todos esses países aqui são da África e a gente não tem quase notícias dessas guerras, desses conflitos internos, guerras civis. Então, é algo assim inquietante. Mianmar, Iêmen. E aí eu citei aqui, porque, lógico, né, nós temos a guerra da Israel contra os palestinos, a ocupação da faixa de Gaza, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito entre Armênia e Azerbaijão, em Nagorno-Karabakh. Esse é um enclave entre a Armênia e Cazaquistão que está em guerra civil desde os anos 80. Nagorno-Karabakh. A guerra da Síria, a guerra civil do Iêmen, Mianmar, Sudão, né, Burkina Faso, Somália, Nigéria, enfim. Uma série de insurgências que nós temos aqui. Isso aqui é no Iêmen, recente. Nós tivemos um bombardeio agora, né, dos Estados Unidos ao Iêmen, a morte de centenas de civis. E aqui é uma grande tragédia migratória que nós temos no Sudão, né, por conta da guerra, que também tem a ver com, basicamente, a disputa de poder, território, ouro, contrabando de ouro, e o poder militar com apoio russo, entre dois chefes militares no Sudão. E a gente não entende o que está acontecendo, porque isso não passa na mídia. Você tem que procurar, tem que ler. E aqui eu queria chamar a atenção, porque quando a gente vê essas imagens, ou às vezes quando a informação chega pela internet ou pelos jornais, muitas vezes a gente fala em números, centenas de mortos, milhões de deslocados, e a gente esquece que as vítimas dessa guerra, né, não são números, né, são pessoas. E todas as vidas importam. Eu lembro que um dos desafios que eu falava, que nós tínhamos 50 milhões de mortes, 60 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, isso parecia um número abstrato, vazio, eu perguntava para o aluno e virava assim, vem cá, a sua vida é importante? Não, pode responder, sua vida é importante? Não entendo. Ah, sim. Tu vida importa? Sim, por supuesto. E por quê? Sim, sou eu, minha vida é especial e única, etc. Basicamente é o que cada um responde. Aí eu pergunto assim, vem cá, e para cada um daqueles 60 milhões, não existia também essa vida única, especial e importante? Sim? Pois é. Se coloca no lugar de cada uma dessas vítimas, se coloca no lugar desse pai que está carregando a sua filha. É sobre isso. Então a gente está vendo essa tragédia acontecer hoje no Sudão, impacto com milhões de pessoas, como tem no Chad, como tem na Nigéria, e tudo isso, né, sendo esquecido. Na Síria, só falaram agora porque houve um massacre da minoria alauíta, mas é uma guerra que já se alastra há mais de 15 anos e que resultou num erro gravíssimo, porque
para tentar derrubar o governo Bashar al-Assad, o governo dos Estados Unidos apoiou os diferentes grupos de oposição. Entre eles, apoiou o grupo que deu origem ao Estado Islâmico. Eu não achei a foto. Tem uma foto com um grupo de dezenas de picapes Hilux novinha comprada pela CIA para o Estado Islâmico, no tempo que eles eram aliados e estavam enfrentando o governo sírio. Só que eles se fortaleceram, ocuparam todo o interior da Síria, toda a parte norte e centro de Iraque, e ameaçaram a Turquia. E aí passaram a virar uma grande ameaça. O califado do Estado Islâmico. E foram derrotados por conta do próprio governo Bashar al-Assad, com apoio russo, com a base naval e aérea, que tem 2 bases aqui, que é outra coisa que está ainda em poder aqui na disputa, está aqui na Síria. Então, é um caso muito delicado, complexo, mas a Síria ainda está tendo algum tipo de cobertura por conta da imprensa europeia. Agora, não vai dar para falar. Não, só rapidamente. A gente está falando basicamente aqui, quem é que detém a grande força militar do planeta, o grande orçamento militar do planeta? Estados Unidos. De longe, Estados Unidos, disparado, com quase 3 vezes mais que a China e 6 vezes mais, pelo menos, do que a Rússia. Depois vem Índia, Ucrânia. A Ucrânia vai endividar até a última geração. A Ucrânia vendeu a alma para ter essa guerra. Acabou. É isso que, na conta da história, vocês vão ver aquele bonequinho de barbinha com roupa de Falcon, que é o presidente Zelensky, sendo colocado o cara que vendeu o futuro da Ucrânia. E aí, vocês veem aqui, Alemanha, França, e só. A Europa agora está querendo assumir um compromisso de ter, nesse médio e longo prazo, também um orçamento semelhante ao dos Estados Unidos. Hã? Europa. A União Europeia. Então, aqui é onde aparece a incorporação da OTAN e é sobre o orçamento dessa região quem está falando. Só que, assim, observa, a maioria desses países hoje está com governo ou com uma proximidade de uma força de extrema-direita no poder, com um armamento militar, com uma previsão de enfrentamento e com uma disputa em que há setores da Europa que consideram que, se todos estivessem juntos, eles conseguem enfrentar também, se impor diante da pressão dos Estados Unidos e também da China. Entende que a gente está formando talvez um bloco aí que vai além da união política e econômica, mas efetivamente por uma visão de um bloco militar que possa se impor também enquanto uma potência? Aqui tem uma questão detalhada. Então, a gente vive hoje uma questão desse duplo movimento do imperialismo. Eu queria chamar a atenção, estou perto de concluir. Aqui, nós temos, em vermelho, as áreas de influência da China. E em azul, em tese, aqui, as áreas dos Estados Unidos. Tem 2 países que estão marcados com neutralidade. Vocês conseguem identificar? Um é a Índia e o outro é o Brasil. Por quê? Mas eles não fazem parte do BRICS? Sim. Mas tanto um quanto o outro mantêm laços próximos também com os Estados Unidos. Embora sejam parte dos BRICS, eles não têm uma estratégia, uma aliança que seja fechada militar. Claro que há interesses muito fortes e comuns, mas tem muita divergência aqui, tanto um quanto o outro. E aí os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e hoje, depois de várias dessas conferências, nós temos também outros países, que é o BRICS+, que é a Argentina, Egito, a Indonésia, Cazaquistão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Nigéria, Senegal, Tailândia, Argélia, ainda aqueles outros que estão como próximos, Irã. Ora, esses BRICS, que a gente está falando aqui, eles reúnem hoje já 1/3 da economia do mundo. Eles reúnem hoje... Isso aqui é a foto histórica aqui em 2009, tá? Na formação. Aqui é só botar a cara do Putin, tá? É o Medvedev, mas é que, na verdade, ele ocupava, durante um breve período, o lugar que sempre foi do Putin.
e o resto vocês já conhecem. Engraçado que, se você botar o Putin aqui, que é o que devia estar, os caras continuam os mesmos. Tá? Aliás, vou dizer para vocês que, no caso brasileiro, ainda bem, porque poderia ser muito pior. E aí, os BRICS formam um bloco fechado? Não, tem uma série de contradições, né? E, sobretudo, a Rota da Seda. Observa o seguinte, a China está querendo fazer uma parceria, uma ponte direta com a Europa, e ela já está com todo esse investimento, tá que pariu, volta, de bilhões, que passa para o Paquistão, que passa pelo interior aqui da Ásia e chega a partir da Turquia até a Europa, mas tem a ponte com a Rússia, com Moscou. Observa que ela pula a Índia. É uma das áreas, ela é concorrente da Índia em vários investimentos nessa região do Sudeste Asiático. Inclusive, esse porto aqui e esse aqui são áreas de conflito com a Índia. Só para entender, essa aqui é a rota marítima da seda. E ela quer que o Brasil participe. Mas por que ela quer que o Brasil participe? Que o Brasil seria uma cabeça de ponte também importante para essa visão da parceria econômica com a China. Aí você vai dizer assim, a China é socialista? A China é um socialismo de mercado? Bom, o Elias Jabbour, que tem sido a principal referência em trabalhos sobre a China no século XXI, defende que sim. O principal trabalho, são os principais livros, artigos de referência do Elias Jabbour. Eu confesso que eu tenho dúvidas. Eu acho que o argumento dele, com fundamento a partir da NEP, Nova Ótica Econômica e Política de Lenin, logo após a Revolução Russa, né, de 1824 a 28, 29, faz sentido, tá? Mas tem um problema. A gente está numa economia global capitalista, então você tem um socialismo de mercado sem que você tenha uma articulação capitalista, não funciona. Bom, mas isso também estava previsto por Lenin, ou seja, o socialismo, desde Marx, o socialismo é uma forma de transição para o comunismo e, nesse sentido de transição, ele incorpora a convivência de outras classes sociais e outras formas de produção, que pode ser o capitalismo. Ou seja, não tem nenhuma contradição. Mas tem, porque se é socialista, não deveria ter imperialismo. E o que você tem é a exportação de capitais e o retorno desse capital. Agora, só que a China, diferentemente de outras potências imperialistas, tem usado, sobretudo, soft power, a forma de trocas. E, no caso brasileiro, tem oferecido uma coisa que nenhuma outra potência imperialista ofereceu. Tecnologia, parceria. O que tem sido aproveitado. Não foi aproveitado durante o governo Bolsonaro, mas o governo Lula está, de novo, restabelecendo isso. E aqui são alguns desses investimentos da China na América do Sul, e especialmente no Brasil, né, e que tem usado o Brasil como ponte, como parceiros desse projeto. Então, o Brasil é concorrente com a China e perdeu espaço para a China e para a Índia na África, em que o Brasil tinha uma presença muito forte. Mas na América do Sul continua sendo a principal potência junto com a China. É muito mais complexo. Por quê? Porque o Brasil ele ocupa hoje um lugar... Cadê a Cristiane? Tá vendo? Ela adoraria fazer isso. Virou um fazendão. Na verdade, a gente virou o principal exportador de commodities do planeta, né, gerando uma riqueza como potência agrícola, né, agroexportadora, e também de minerais. Né, e, inclusive, daqui a pouco, o petróleo. O Brasil tem uma previsão de se tornar o 5º maior produtor de petróleo. Ou seja, o Brasil é um país rico, se tornou uma potência econômica, tem uma possibilidade de crescimento econômico no curto, médio e longo prazo muito grande, mas isso não significa desenvolvimento. É uma diferença enorme. E mais, com um processo que continua de anos de desaceleração. É que eu quero encerrar com... Volta. Não, espera aí. E aqui... Não, está no controle. E aqui, gente, eu quero mostrar como é que essas coisas, eu falei do controle, por que eu queria falar disso? Porque tudo isso faz parte do próprio sistema desse imperialismo que a gente tem hoje global, porque a destruição significa também criação. Então, tudo isso, claro, tem a questão do sionismo, tem uma série de elementos que são específicos, locais, mas que representam também
possibilidades de destruição e investimento. Então, tem articulação política, tem uma articulação que é fundamental. Então, não é à toa que apareceu aquela proposta, que aparentemente é estapafúrdia, de Trump transformar numa Riviera a faixa de Gaza, mas tudo isso faz parte de uma lógica global. Não quer dizer que vai ser assim, não quer dizer que também vai ser o plano do Egito de retomada, reconstrução com financiamento de 50 e tantos bilhões. Claro que não vai ser só isso. A gente não tem como ter uma certeza, não tem como ter essa previsão. Eu só queria chamar a atenção, primeiro, que da tragédia em si, dessa destruição, da tragédia humanitária que representa essa destruição de vidas. 95% da infraestrutura de Gaza foi destruída. Isso aqui é uma destruição de comida. Isso é o cotidiano. E que agora se agravou nos últimos dias por falta de luz, que significa ter falta d'água. Condições mínimas de vida. Isso aqui, depois de toda a destruição, foi um êxodo, né, da população que foi deslocada para Khan Yunis e depois tentou voltar para a cidade de Gaza, que já estava destruída. Mas queria voltar lá porque lá era a sua terra, é o seu território, é o seu lugar. Só faltou Moisés para guiar. Ah, não, mas Moisés é hebreu. Eu não consegui ver direito, mas assim, recomendo. Eu vi uma parte muito na correria. Aliás, eu fiz uma maratona aí para ver No Other Land. Acho que traduziram, eu vi até o Reserva passando lá como Sem Chão, que é o documentário. Aqui dá para ter uma ideia dessa destruição com os mapas, né? Que é algo devastador. E eu acho que mapa é fundamental para o professor de história, tá? A geografia, eu ia dizer assim, a geografia é uma disciplina auxiliar dos historiadores, né? Mas assim, é fundamental porque você consegue visualizar, né, esse deslocamento, essas pessoas, para onde foram, como é que foram, aqueles que não foram mortos. São mais de 61.700, e provavelmente nós temos cerca de 15 mil ainda não encontrados. Uma desproporção entre aqueles que foram vítimas do início, que deu o pretexto da guerra, né? E aí os grupos como Hamas e outros apontam que, na verdade, essa guerra não começa em 7 de outubro, ela começa em 1948. Por coincidência, quando eu estava vendo uma tese sobre Lemos de Brito, estava vendo um jornal, e a manchete do jornal era exatamente essa, 1948. Tem início a guerra na Palestina. Por coincidência. Aquela foto que vocês viram no início. E aí, não, calma, vou fechar. Eu não vou falar disso aqui agora, infelizmente. A gente queria pontuar dos desafios desses todos assim. Mas observa, não tem como negar, porque tudo isso faz parte. Porque, olha os desafios, a gente está tendo que lidar com todas essas guerras, com o desenvolvimento capitalista sem freio, com o desenvolvimento capitalista que acaba entrando nas nossas mentes, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, e, ao mesmo tempo, destruindo a vida do planeta com a superexploração do ser humano e dos recursos naturais. Essa é a Greta Thunberg. Ela, fofinha aqui dos altos dos seus 15 anos, quando ela apareceu em 2018, e todo mundo achou bonitinha, ela indo lá protestar na escadaria de Estocolmo, foi convidada para discursar na COP24 e fez lá um discurso bacana, foi fofinho. Essa é a Greta Thunberg, de 26, que acabou sendo presa nas ruas de Glasgow, e que foi discursar e deu uma parte final a esse discurso aqui. Não existe um planeta B, não existe um planeta blá, 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 economia verde, blá, 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 neutralidade do carbono para 2050, blá, blá, blá. E acrescentou, denunciando, 30 anos de blá, 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 dos líderes mundiais e sua traição com as gerações atuais e futuras. E esse blá, blá, blá era isso, era aspas. Né? Porque o blá, blá, blá não era dela, era daquelas pessoas. E aí eu tive o prazer de apresentar também um trabalho nessa COP26. Não falei blá, 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 chamei Bolsonaro de genocida, mas apontei exatamente a Climate Actions of the Ecomuseu Ilha Grande of the Sustainable Development Goals. E aí apresentei isso. Não pude ir lá, tá? Tinha que fazer de casa, botei um paletó, fiz aqui como deu. Enfim, tinha pandemia, gente do Brasil não tinha passaporte para viajar, então tinha essas coisas todas.
Aí fui mostrar para os gringos onde é que era Ilha Grande, Brasil. O que eu quero mostrar para vocês... isso aqui eu adoro mostrar muito assim, quando os alunos olham e você fala, ó, aqui você está falando de o dia depois de amanhã. Aqui é se a temperatura acabar aquecendo mais e você chega em 2012. Então, assim, volta. Isso aqui era uma coisa que quando eu fiz, depois eu fui olhar, peraí. Cadê? Aqui. Quando eu vi agora, eu tive que atualizar. Porque aqui, os dias, anos mais quentes da nossa história. Aí eu parava em 2023, cadê? 2022. Aí, na verdade, eu acabei não colocando 2024. Porque quando chegou em 2022, eu lembro que o cientista falou, esse vai ser o primeiro ano mais quente do resto das nossas vidas. Está aqui. Isso aqui, 2024. Então, os últimos anos todos, de 1999 para cá, têm sido os anos mais quentes. Teve uma lacuna, outra. Mas de 2022 para cá, direto, 2022, 2023, 2024, provavelmente é o que nós temos aqui. Só que esse aquecimento, ele tem sido objeto de negacionismo climático, que tem uma série de questões. E aí as referências são no IPCC, né, no painel intergovernamental de mudanças climáticas, que eu uso e acompanho esses relatórios há muitos anos, é fundamental. Aliás, um brasileiro é central e referência nisso, que é o professor Carlos Nobre. Aqui as emissões que aumentam nos últimos 30 anos. Então, é impressionante isso. Agora, esse dado é importante. Cadê? A gente normalmente acusa muitos outros, mas o Brasil é também um dos grandes poluidores. E detalhe, não é com as indústrias apenas, é com o gado de desmatamento. Aqui um pouco aquele panorama que eu mostrei para vocês com os anos, a Groenlândia com o derretimento. E aí o derretimento da Groenlândia tem a ver com o que o Trump está de olho. Literalmente. Por quê? O derretimento das calotas polares está derretendo parte da Antártica, mas a Antártica tem muito oceano em volta, mas está derretendo o Ártico. E com isso, há rotas de navegação que a Rússia está querendo ocupar a partir do Polo Norte, né? E os Estados Unidos também, e quer usar a Groenlândia como base. Entenderam a importância estratégica que a Groenlândia está ganhando com a questão do aquecimento global? O derretimento das calotas. Só que esse derretimento impacta na vida das pessoas também no mundo inteiro, especialmente aquelas que estão em situações de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade, nas favelas, nas beiras dos rios, nas encostas. Vira? Isso aqui é aquela da Baixada Fluminense. Podia citar Porto Alegre, isso aqui é o incêndio do Pantanal, desmatamento, como é que você tem criminoso a ocupação de desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Né? As secas que são consequências também. Então nós temos... Só assim, pô, Gelson, mas você está falando de aquecimento, mas tem também... Não, os eventos climáticos extremos. Você vai ter temporadas de nevascas, de chuvas fortes, e você vai ter também temporadas de seca muito forte. Nós vivemos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o verão mais quente e seco da história. Aqui são várias coisas, eu vou pular, que eu quero encerrar. Aqui foi só para mostrar que a Ilha Grande não está fora desse contexto, né? Então, a gente teve também eventos climáticos extremos que impactaram muito, levaram a mortes, destruição de casas, solidariedade nossa lá junto com as comunidades. Aí tem muita história. E aqui eu queria dizer o seguinte, né, a degradação humana, ela caminha de mãos dadas com a degradação do meio ambiente. Então não adianta você querer cuidar do meio ambiente, você querer cuidar da humanidade. Agora, é possível cuidar dessa humanidade dentro de uma sociedade ainda explorada, superexplorada pelo capital? É possível falar em desenvolvimento sustentável, em recuperação do ambiente e da qualidade de vida humana sobre capitalismo? Né? E aí eu vou voltar ao meu bom velhinho, né? A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas.
Isso está em manuscritos filosóficos de Karl Marx, né? E é exatamente o que ele está falando lá atrás, que continua válido até hoje. Então, eu agradeço a toda essa paciência, mas são algumas das questões, problemas que eu queria colocar para vocês, né? Porque não é fácil. Bom, aí foi quando eu terminei lá a palestra lá na COP, lá na ONU, né? Juntos somos mais fortes, nós nunca desistiremos. Obrigado.